Boa noite, meus queridos da turma 1004. Como é que vocês estão? Eu rogo a Deus que todos vocês estejam bem. Todos bem em casa, com suas famílias, todos salvaguardados. Mas o tempo não para, o tempo urge e nós precisamos dar continuidade à vida. E vamos fazer, a partir desse momento, com alguns vídeos, visitas aos nossos conteúdos já vistos. Ninguém vai ficar desesperado. Ah, meu Deus! Não. Todos os nossos conteúdos estão embasados lá naquele material que eu já deixei anexado para vocês há um tempinho. Ninguém vai ficar desesperado, pelo amor de Deus. Tá ok? Então, vamos dar sequência, começando a falar nesse momento sobre paisagem, que é o assunto introdutório de nossos estudos. Paisagem é o que os nossos sentidos depreendem da parte de um espaço, ou seja, são as sensações que determinado local nos transmite. Isso acontece quando vemos o local e o consideramos bonito, quando sentimos o seu cheiro, ouvimos ou tocamos algo nesse local. A paisagem, ela é responsável por registrar vários aspectos representativos da nossa sociedade ou de uma sociedade qualquer. Nesse sentido, o conceito de paisagem, ela amplia-se na medida que não se limita a uma divisão geográfica. Ela revela aspectos referentes à história, à cultura, entre outros tantos aspectos, a economia de uma sociedade. Todos os espaços aonde o homem adentra, ele vai modificar a sua paisagem. É a ação humana. É o homem, através da sua lógica e do seu raciocínio, agindo em determinado local. Se nós pegarmos os nossos bairros, por exemplo, o que eles eram há 20 anos atrás, o que eles são hoje, as suas paisagens, as suas construções, as suas edificações já sofreram demasiadamente as ações do homem. Ela revela aspectos referentes à história, à cultura, entre tantos outros aspectos, economia, como nós falamos. Isso ocorre porque a paisagem tem importantes valores e várias funções. A paisagem que vemos hoje já pode ter passado por um processo de modificação, possivelmente em decorrência do uso dado a ela. Um local com potencial de exploração turística tem suas infraestruturas modificadas para receber turistas. Se nós compararmos o centro do Rio hoje, lá a Praça Mauá, ela é toda revitalizada, pensada para atender aos turistas da própria cidade, os turistas de outras cidades do estado, de outros estados e de outros países. Aí vamos observar atendendo ao centro e zona sul, transportes mais eficientes, mais rápidos, metrô, VLT. E nós que estamos na zona oeste, cri. Mas tem a bairro Recreio, desculpa. Não é parâmetro pra gente. A infraestrutura que nós vamos obter: Realengo, Bangu, Campo Grande, Santa Cruz, Sepitiba, Pedra de Guaratiba, Ilha de Guaratiba, serão infinitamente piores do que as condições de infraestrutura do centro e zona sul. Por outro lado, o aumento da população determina a extensão territorial, que resulta na iminente alteração para compor as demandas populacionais
Exemplos: construção de casas e outras obras e pavimentação de rua. Minha Casa Minha Vida é o maior exemplo que nós podemos ter. Uma paisagem rica em construções históricas revela a sua antiguidade. A sua conservação pode salvaguardar aspectos históricos e falar muito sobre a cultura do seu povo. Aqui no Rio, nós vamos observar o próprio centro do Rio, que vai passar por transformações ao longo dos séculos, mediante o processo de colonização no Rio ter se iniciado no centro do Rio, lá na região portuária. Aí vamos andar um pouquinho até a Zona Norte, a gente vai ter ali São Cristóvão também. Uma paisagem rica em construções históricas, ela expressa a conscientização de preservação da sua própria história, da sua própria origem. Os tipos de paisagem. Existem vários tipos de paisagem. São elas que compreendem aquilo que se define como espaço geográfico. Paisagem natural. A paisagem natural remete à natureza. Serra, mar, cascatas são espaços naturais que geralmente podem ser modificados em decorrência de aspectos climáticos e outros acontecimentos naturais, não por intervenção humana direta. É a natureza agindo e interagindo por si. Paisagem humanizada. Segundo tipo de paisagem. A paisagem humanizada, ela é modificada ou artificial, tá? É aquela em que é claramente perceptível a intervenção dos homens. Nesses casos, a paisagem é modificada para a criação de infraestruturas que vão, olha que delícia, dar conforto ao ser humano, ao homem. Basta pensar numa porção de terra desabitada e planejar a construção de tudo que a torna capaz de ser povoada. Exemplos: os prédios, as escolas, os hospitais, as lojas e as estradas. A paisagem humanizada, ela vem atender à necessidade do homem. Volto a dizer, é o conforto do homem. Terceiro tipo de paisagem, a paisagem cultural. A paisagem cultural revela aspectos culturais de uma extensão territorial. A forma como ela se apresenta indica costumes e valores dos seus habitantes. Como, por exemplo, podemos citar as tribos indígenas. Vale lembrar que alguns dias atrás, dia 19, foi Dia do Índio. A ocupação desses locais é muito diferente das estruturas criadas para uma população que não é indígena, ou seja, a nossa. Nós temos uma forma diferente de cultura. Logo, a nossa paisagem cultural vai ser diferente. É importante frisarmos que as paisagens diferentes são importantes. Por isso é preciso que haja equilíbrio entre elas. A paisagem natural é indispensável para a proteção do meio ambiente, mas a humanização de alguns espaços também não pode ser facilmente dispensada, uma vez que muitas construções visam o bem-estar e propiciam melhores condições para os seus habitantes. Preservar certas construções, por sua vez, concorre para a valorização
da identidade da sociedade. É se preocupar de onde que eu vim e para onde eu irei.